Amém, santos. Eu quero lhes dizer que eu valorizo muito este tempo, nas quartas-feiras, essa reunião ministerial. E eu quero que percebamos, eis-nos aqui juntos, mas há muitos santos observando esta reunião. Então, o nosso sacrifício para exercitar o nosso espírito, ter o nosso coração voltado ao Senhor, pedir ao Senhor que Ele nos dê ouvidos para ouvir o que o Espírito fala, para o benefício das igrejas em toda a terra. Uma coisa grandiosa. Passada nós vimos na mensagem 10 a santificação divina para a filiação divina. É o pensamento da revelação no Novo Testamento. Algumas dessas coisas eu as falo e é muito maravilhoso. As coisas que nós ouvimos e precisamos orar, que o Senhor abra os nossos olhos. E eu chegarei a esse ponto daqui a pouco. Olhem ao título da mensagem 11. Nosso coração será firmado, irrepreensível em santidade. O que queremos tratar esta noite, nesta reunião, o que queremos que o Senhor nos fale, é algo com respeito ao nosso coração. Falamos muito do nosso espírito e devemos. Porém, precisamos falar do nosso coração se seremos santificados. A minha oração para esta reunião, eu escrevi alguns versículos. A minha oração é o que acabamos de orar. Senhor, eu volto meu coração a Ti. Quando o Senhor, o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado. Na verdade, santos, o coração revoltado é o véu. É por isso que precisamos voltar o nosso coração para o Senhor. Há um versículo em Salmo 119, versículo 18. Isso fez parte da minha oração pela reunião esta noite. E diz: desvenda os meus olhos. Que tal isso? Vocês querem seus olhos abertos? Podemos orar, Senhor, desvenda os meus olhos esta noite, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. E a lei ali é a palavra. Em Salmo 119, há muitos sinônimos pela palavra. A palavra, testemunhos, os mandamentos, ordenanças e a lei. Salmo 119 é muito significativo. Há uma coisa de que ele nos fala é da palavra maravilhosa de Deus. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua palavra. Estou usando o sinônimo pela lei, da Tua palavra. Você não quer que o Senhor te mostre maravilhas esta noite? Maravilhas! Agora, em Atos 26, 18 e 19, nesta passagem, Paulo estava dando o seu testemunho diante do rei Agripa. E no versículo 19, ele disse: rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele não disse: eu não fui desobediente a Pedro, eu não fui desobediente a Tiago ou a João. O que me controla, o que me governa, é a visão celestial da economia eterna de Deus, com Cristo como sua centralidade e universalidade, e com a igreja como a expressão, a expansão e o aumento de Cristo para a sua expressão, a sua glória no universo. É isso que me governa, a visão celestial. E essa visão celestial nos guardará, santos. E precisamos que essa visão seja renovada em nós dia após dia. Então eu oro que o Senhor abra os nossos olhos. Antes do versículo 19, nós temos o versículo 18. E no versículo 18, o que nós vemos é a comissão celestial de Paulo para infundir a visão celestial para as pessoas. Ele diz o seguinte, eu vou deixar isso para vocês, para sua referência, no livro Young People's Training, Treinamento para Jovens. No primeiro capítulo, trata-se de Atos 26, versículo 18. Esse capítulo, eu encorajo vocês
que leiam esse versículo com cuidado. O nosso irmão nos encoraja a orar sobre esse versículo. Se você for levar a cabo esse comissionamento, isso deve ser a sua realidade. Então, ouça o comissionamento de Paulo para lhes abrir os olhos. Se iremos levar isso a cabo usando Paulo, com Paulo como nosso exemplo, nós não temos a medida dele, mas precisamos funcionar como ele funcionou para lhes abrir os olhos. Se vamos orar dessa maneira, precisamos orar, Senhor, abre os meus olhos. Como eu posso abrir os olhos dos outros se os meus olhos não são abertos? Então, ele disse para lhes abrir os olhos, para fazê-los voltar-se das trevas para a luz. Você não quer ser voltado das trevas para a luz esta noite? Para fazê-los voltar-se das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus. Eu não quero estar sob a autoridade de Satanás, eu quero estar sob a autoridade de Deus. Eu acho que essa foi a oração do nosso irmão Lee. Eu não quero estar sob a autoridade de Satanás. Não mais, eu quero estar sob a tua autoridade, Senhor, para lhes abrir os olhos, fazê-los voltar-se das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão de pecados. Irmãos, nós fomos perdoados dos nossos pecados, mas nós queremos um perdão total, agora, vital, o máximo possível, agora mesmo. É por isso que podemos confessar os nossos pecados, e Ele é justo e fiel para nos perdoar os nossos pecados, para receber perdão de pecados e herança entre os que, ouça, entre os que foram santificados. É disso que estamos falando. Vocês já repararam essa palavra santificados nesse versículo? Entre os que foram santificados pela fé em mim. Então, nós queremos receber Cristo no presente, agora mesmo, como a nossa herança dada por Deus. Ele é a porção dos santos na luz. Queremos que ele seja a nossa porção dada por Deus hoje. É claro que ele será no futuro, mas queremos desfrutá-lo como nossa herança hoje, a fim de desfrutá-lo como nossa herança no nosso dia de casamento. Estamos aqui para introduzir o nosso dia de casamento. É um dia grandioso. E a restauração do Senhor é para a preparação da noiva, para nos filificar, para que sejamos todos filificados, nosso espírito, alma e corpo. E nós nos tornaremos a noiva de Cristo. E um dia será nossa lua de mel, e esse dia dura 1000 anos. Um dia, aos olhos do Senhor, é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então, o reino milenar será a nossa recompensa, onde nós desfrutaremos Cristo ao máximo. Assim como Mateus 25 diz, bem feito, servo bom e fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Entre no gozo do teu Senhor. Essa é a maior palavra no reino. Você desfruta o Senhor hoje e você recebe toneladas e toneladas e toneladas de desfrute durante 1000 anos. Eu não posso expressar. Quem sabe? Entra no gozo do teu Senhor e nós reinaremos com Ele durante 1000 anos. Mas a recompensa top é o desfrute, o gozo do nosso Senhor. Isso é Atos 26, 18. Agora, chegando a Efésios 1, 17 a 18, o que nós vemos é o relacionamento orgânico e a proximidade do nosso espírito com o nosso coração. Em Efésios 1, 17 a 18, há uma oração. Irmãos e irmãs, eu sei que vocês sabem isso, mas eu vou repetir. Sempre que eu digo algo, eu digo para mim mesmo primeiro. Eu dou a mensagem primeiramente para mim. Eu preciso ouvir isso. Então, todos os dias, precisamos orar. Pai, ó Pai da glória, concede-me um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
Dá-me desse tipo de espírito, Senhor, um espírito. Esse é o nosso espírito, certo? Concede-me de ter tal espírito como um dom de ti. Que tipo de espírito? O espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. E o versículo seguinte, iluminados os olhos do vosso coração. Então nós temos um espírito e nós temos o coração. O nosso coração tem olhos. Vocês já consideraram isso? O nosso coração. E nós vamos falar depois das partes do nosso coração. Em 1 de Pedro 3:4. Ouça o que o Senhor fala para Pedro. Ele usa essa expressão. Um homem oculto do coração. E ele fala das irmãs tendo um espírito manso e tranquilo. Esse espírito manso e tranquilo é o homem oculto do coração. Santos, eu quero lhes dar umas boas novas. O seu espírito é um homem oculto. Nós temos o homem oculto. A próxima vez que você estiver andando no ônibus, fala para quem estiver do seu lado, eu tenho um homem oculto. Eu sei, nós temos de ler, nós não podemos perder o controle. Eu me lembro de ter andado de ônibus em Houston para o trabalho e às vezes, bom, eu não sei, mas eu dizia, olha, todas essas pessoas nesse ônibus, eles não têm ideia de que eu estou cheio do Espírito agora. O Senhor era tão bom para comigo quando eu fui salvo. Sabe, os bebês, quando você tem um bebê recém-nascido, você faria qualquer coisa por esse bebezinho. Esse bebezinho recém-nascido não consegue falar, né? Com palavras claras. Mas se o bebezinho falar gugu gaga, você fala aleluia, você fica tão feliz. É isso que acontece nas nossas reuniões, né? Um novo se levanta para compartilhar falando gaga gugu, nós falamos aleluia. Vocês me perdoem, mas é verdade isso, né? Irmão, isso não aconteceu com você quando você era novo? Você se levantou, deu uma grande mensagem? Não, você falou algo simples e todo mundo falou aleluia e chegou 10 no amém, E depois de 3 anos, se você for falar a mesma coisa, os santos falam amém, amém, só um, nota 1, nota 1. Você precisa crescer, você não é mais bebezinho. Vocês entendem, né? Então deixa para lá contar os améns. Né? Nós não estamos aqui para receber tantos améns, né? Nós queremos falar o que Deus quer que nós falemos. Só isso. Queremos a presença dele. Então nós temos o homem oculto do coração. Isso significa Efésios 3, né? O Senhor, através de Paulo, ele orou pela nossa experiência. Primeiramente, pela nossa revelação no capítulo 1, depois a nossa experiência no capítulo 3, ele ora ao Pai e ele diz, Pai, segundo as riquezas da tua glória, fortalece esses Efésios e me fortaleça com poder, com dunamos, dínamo, né? É de onde nós tiramos a palavra dinamita, né? Dinamite. Às vezes nós precisamos de dinamite divino para nos explodir para o nosso homem interior, né? Eu estou falando sério. Fortalecidos com poder por meio do teu Espírito, Pai, para o homem interior, para que Cristo habite no nosso coração. No homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé. Nós temos espírito e coração. E o homem interior é o nosso espírito regenerado com a vida de Deus como sua vida. Então nós temos um homem interior e esse homem interior é o nosso homem oculto. Nós temos um homem interior. Quem é a nossa pessoa agora? A minha pessoa é o meu espírito. Antes a minha alma era a minha pessoa. Vocês se lembram que 70 almas saíram do Egito? Porque a alma é considerada a pessoa com a sua personalidade. Mas quando você foi regenerado, a sua pessoa mudou.
E agora a sua pessoa é o seu espírito, seu homem interior, seu homem oculto. Agora, santos, eu vou lhes dizer, eu não posso entrar muito nesse ponto, mas a primeira coisa que eu falaria é que quando nós entramos na restauração, nós não tínhamos o treinamento de tempo integral. Os irmãos com a minha idade, eu não vou lhes dizer a minha idade, vocês podem descobrir, mas não tentem descobrir, por favor. Uma vez as irmãs se aproximaram de mim, depois de eu compartilhei, e elas falaram, irmão Ed, nós sentimos que quando você nos fala conosco, como nosso avô estivesse falando conosco. Eu falei, uou, eu saí de lá e falei, poxa, eu sou tão velho. Falei para Ruth, as irmãs sentiram que eu falar é como se fosse um avô. E ela falou, sim, Ed, você é assim tão velho. Você é velho assim. Bom, chega de falar de avô, você não precisa repetir. Mas eu quero deixar lhe saber que quando nós, irmãos, entramos, não tinha o treinamento de tempo integral, mas fomos criados no ambiente de irmãos e irmãs que amavam a Bíblia, amavam a palavra e amavam o ministério, porque o ministério abre a Bíblia. Tudo no ministério abre essa Bíblia para nós, não é? Abre a Bíblia e libera as riquezas da Bíblia. Olha, tantos versículos nós temos para suportar, para apoiar cada ponto aqui. Então, para a referência de vocês, no livro Conhecimento de Vida, há um capítulo sobre a lei da vida. E num desses capítulos, na página 121 no inglês, fala sobre as páginas do coração psicológico. Se você quiser conhecer as partes do nosso ser interior, nós temos um livrete, um livrinho maravilhoso chamado As Partes do Homem, Parts of Man. Então, nós sabemos da mente, Hebreus fala sobre os pensamentos do coração, a vontade, em Hebreus fala sobre as intenções do coração, e há muitos versículos. E depois a emoção faz parte do coração. Não seja abalada o vosso coração. Não fala sobre as emoções. Santos, eu estou falando agora para vocês. Não deixe que suas emoções sejam abaladas durante toda essa noite. Não tem nada para ser incomodado. Né? Deus está do nosso lado. O seu coração se regozijará. E a consciência também faz parte do nosso espírito e também faz parte do nosso coração. Tem Hebreus 10, 22, fala que os nossos corações sendo aspergidos de uma má consciência, então nosso coração precisa ser aspergido com sangue precioso, de ter uma má consciência. Então, somente Deus é bom. Então, nós temos uma consciência boa, consciência purificada. Às vezes eu oro, Senhor, dispensa-te para mim como o Deus bom e concede-me uma consciência boa, contigo como a minha bondade. E dispensa-te para mim como minha pureza, para que tu sejas a pureza da minha consciência, para que eu tenha uma consciência pura. Então, mais uma vez, essas são as partes do nosso coração. Agora, Santos, eu gostaria de mostrar mais algumas coisas a vocês. Eu vou ler para vocês. Isso é de outro esboço. Sabe, eu tinha outro esboço preparado para hoje à noite, mas eu viajei esse final de semana, eu precisei de descansar. E o Senhor falou algumas coisas para mim, eu agradeci o Senhor para isso e está aqui nesse esboço. Então eu fiz outro esboço. As irmãs falaram, o que você está fazendo, Ed? Nós já temos um esboço. E eu falei, poxa, aqui tem outro esboço. Bom, isso é muito experiencial, irmãos e irmãs. Eu quero que todos vocês desfrutem do Senhor ao máximo. Esse é o nosso alvo, ter o desfrute máximo de Cristo e ganhar Cristo ao máximo, para que tenhamos o desfrute máximo de Cristo no reino milenar. Esse é o nosso galardão. O coração é a totalidade das partes interiores do homem.
O coração é o agente que age do homem. Mais uma vez, a mente, emoção e vontade, consciência, coração. Esse ponto é muito sóbrio. O exercício do nosso espírito funciona somente quando o nosso coração está ativo. Se o nosso coração está indiferente, o nosso espírito está aprisionado dentro e é incapaz de mostrar a sua capacidade. O coração é a entrada e a saída da vida. A vida entra em você por meio do coração e sai de você por meio do coração. Se o coração não for correto, a vida será impedida no espírito e não haverá como alcançar todas as partes do nosso ser. Embora a vida tenha muito poder, muita força, essa grande força é controlada por nosso coração pequeno. Não é maravilhoso isso? Então, Provérbios 4, 23 nos diz sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda o seu coração puro. Paulo disse a Timóteo, guarda-te puro, em pureza, com toda a vigilância, porque dele procedem as fontes da vida. Bom, nós temos a fonte da vida no nosso espírito, essa fonte de vida flui através do nosso coração. As fontes da vida, as saídas da vida procedem do nosso coração. Nós temos Ezequiel, que nos diz que nos fala o que aconteceu quando recebemos o Senhor como nossa vida, nosso Salvador, nossa pessoa, nosso tudo. Vocês não estão em Chicago agora, estão? Vocês não são de Chicago, né? Às vezes a sua mente viaja, né? Não viaje esta noite. Você precisa estar aqui. É aqui onde o Senhor quer que você esteja. Ele quer que seu espírito, alma e corpo estejam aqui esta noite. Ele quer que eu esteja nessa cadeira esta noite, com vocês. Ezequiel 36, 26 diz o seguinte: dar-vos-ei coração novo. Santos, vocês têm um coração novo. Que tal isso? E porei dentro de vós espírito novo. No versículo 27, ele diz que eu porei dentro de vós o meu espírito. E ouça o que ele diz. E farei que andeis nos meus estatutos. Ou seja, ele não disse, vocês andarão nos meus estatutos. Não, ele disse que eu porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Essa é a lei do Espírito da vida. Se você ligar essa lei, é um princípio automático, é um poder espontâneo, automático, e fará com que você ande nos estatutos do Senhor. Você simplesmente liga essa lei e automaticamente você andará nesses estatutos. Agora, voltando a Ezequiel 36, agora, nós temos um coração novo, nós temos um espírito novo, porém precisamos manter a novidade do nosso coração. Precisamos manter a novidade do nosso espírito. Então, deixa eu falar sobre o espírito primeiro. Vocês não estão felizes de ter um espírito? Eu estou feliz que eu tenho um espírito. Deus é espírito. E aqueles que o adoram, têm que adorá-lo onde? No espírito. E nós sabemos que em veracidade, mas estou focado no espírito agora. Precisamos adorá-lo no nosso espírito, no espírito. É uma preposição instrumental. Precisamos adorá-lo no espírito, usando o nosso espírito. A única maneira de substantificá-lo é usando o seu espírito, porque ele é espírito. Para substantificar alguma coisa, é dar substância a essa coisa. Como eu posso dar substância? Eu posso ver vocês, né? Na semana passada, na verdade, eu perdi os meus óculos. Então eu falei, Ruth, cadê os meus óculos? Estávamos buscando pela casa
e não conseguimos encontrar os óculos. Então, eu peguei os óculos antigos, os velhos que eu tinha, e vocês eram todos embaçados. Mas vocês não estavam embaçados no meu espírito, eu podia ver vocês. Eu estava usando óculos velhos e, de repente, bom, eu não vou contar tudo, mas Ruth falou para mim, umas 3 horas antes da reunião, ela falou, Ed, olha o que eu encontrei. Eu encontrei, achei os seus óculos. Aleluia. Agora eu posso ver vocês tão claramente. O Senhor, na verdade, é os nossos óculos verdadeiros. Vocês leem o primeiro capítulo do Cristo todo inclusivo. Sem ele, tudo é embaçado para você, distorcido para você. Mas se você estiver usando os óculos, o Senhor como os óculos, tudo fica claro. Com o nosso Espírito Santos, nós podemos contatar Deus. Eu estou falando das coisas mais elevadas do universo. Por que nós viemos para a reunião esta noite? Vocês não vieram para me ver, né? Vocês não falaram, eu quero ver quanto peso o Ed ganhou desde a semana passada, ou será que ele está feliz, está triste? O que ele vai falar? Bem, nós viemos aqui para contatar Deus. Nós viemos aqui para contatar Deus no nosso espírito. Com o nosso espírito, nós o contatamos. Com o nosso espírito, nós o recebemos. E no nosso espírito, nós o contemos. Nós somos recipientes do Deus triuno, com o nosso espírito renovado. Agora, aqui está o nosso coração. Santos. O nosso espírito é o nosso órgão o que recebe. Nosso coração é o nosso órgão que ama. Amamos o Senhor com todo o nosso coração. Essa é a primeira parte do grande mandamento que o Senhor deu. Amarás o Senhor com uma parte do seu coração. Falou isso? Vocês amarão o Senhor entediados. Se você se sentir entediado no treinamento, você precisa voltar para o coração. Eu estou parecendo entediado aqui? Não, Santos, estou fazendo novas descobertas de Cristo todos os dias. Há um território vasto e inexplorado de Cristo na nossa frente que precisamos descobrir. Então, nós amamos o Senhor, usando o nosso coração, nós amamos o Senhor. Com o nosso coração, desejamos o Senhor. E com o nosso coração, buscamos ao Senhor. Isso é usando o nosso coração renovado. E eu tenho versículos para isso, mas eu preciso correr aqui. Ouça, todas as experiências espirituais começam com o amor no coração. Se você não amar o Senhor com o seu coração, você não poderá ter experiências espirituais. Todas as experiências espirituais começam com o amor no coração. Se não amarmos ao Senhor, é impossível recebermos qualquer tipo de experiência espiritual. Então, nós vemos que o espírito e o coração, é claro que precisamos dos dois, mas precisamos amar o Senhor com o nosso coração. Santos, todas as manhãs, cada manhã, vamos nos entregar a amar o Senhor. Esta noite, Senhor, eu quero me entregar a amar-te, Senhor Jesus. Você ama o Senhor Jesus esta noite? Vocês podem dizer, Senhor Jesus, eu te amo? Senhor Jesus, eu te amo. Precisamos dizer ao Senhor isso. Dizer isso ao Senhor o tempo todo, começando com amanhã, primeira coisa de manhã, e depois durante o dia. Isso significa muito. Dizer ao Senhor, com o nosso coração voltado, nosso espírito exercitado, que nós o amamos. Agora, desculpem, vamos chegar ao esboço. Agora o esboço. Sim, temos um esboço. Vamos ao algarismo romano 1. Isso vem de 1 Tessalonicenses 13. A fim de viver uma vida santa para a vida da igreja, precisamos que o Senhor firme nosso coração, irrepreensível em santidade. O que significa isso? Não olhe para o esboço. Nós lemos a Bíblia e não consideramos. O que significa irrepreensível em santidade? Como eu posso ser irrepreensível? É impossível. Mas irrepreensível e em santidade nós veremos o que significa isso. A letra A. Deus é o imutável. Não é maravilhoso isso? Ele é o imutável. Mas segundo o nosso nascimento natural, nosso coração é mutável.
tanto em nosso relacionamento com outros, como com o Senhor. Infelizmente, isso é verdade. B. Não há ninguém que, segundo sua vida humana natural, seja inabalável em seu coração, porque muda tão facilmente. Nosso coração não é confiável. E é por isso que queremos que o Senhor habite no nosso coração. Sem o Senhor no nosso coração, nosso coração natural não é confiável. Então, em Jeremias 17:9, o Senhor disse: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. É desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Graças ao Senhor por isso. Naturalmente, nosso coração psicológico é incurável, mas como nós buscamos o Senhor, porque Ele habita no nosso coração, porque nós colocamos as palavras do Senhor no nosso coração, o Senhor se torna a cura do nosso coração. Santos, vocês se lembram do hino Rocha das Eras, fendida por mim? Eu quero me esconder em ti, que a água e o sangue do seu lado, que fluíram do seu lado, sejam para mim a cura dupla do pecado. Santos, nós temos uma cura dupla. Quando a penicilina foi descoberta, quando foi descoberta, foi uma coisa muito importante na área de medicina, quando foi descoberta. Mas nós descobrimos algo maior ainda. Nós temos uma cura dupla. Uma cura dupla. O sangue. E o hino prossegue mostrando que, eu não vou citar ao pé da letra, mas o sangue nos cura, nos purifica de todo o pecado e nos salva da culpa do pecado. E a água que representa a vida que flui, a vida do Deus triuno que flui, quando essa água flui em nós para nos salvar do poder do pecado, então você é purificado da culpa do pecado, você é salvo do poder do pecado, você tem uma cura dupla. Você tem o sangue purificador do Senhor e você tem a vida poderosa no seu espírito fluindo em você e fluindo a partir de você, das suas partes interiores para os outros. A cura dupla. Agora vamos chegar na letra C. Muito importante. Cada ponto aqui é importante. Nosso coração é repreensível. Bom, nós lemos aqui irrepreensível em santidade, certo? Vamos descobrir o que significa. Nosso coração é repreensível porque é mutável. Nosso coração é repreensível porque é mutável. Se o coração é repreensível, significa... Um coração imutável é um coração irrepreensível. Não é bom perceber isso? Bom, nós vamos prosseguir aqui. Todos esses versículos nos Salmos, no Salmo diz que firme está o meu coração, ó Deus, meu coração está firme. Firme está o meu coração, ó Deus, meu coração é inabalável, confiando no Senhor. Deixa eu lhes dizer algo muito sério, uma história séria. E eu espero que essa história fique com vocês. Em 2 Timóteo 3:10. Antes disso, eu tenho aqui Colossenses 4:14 e Filemão 24. Em Colossenses diz: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Demas era positivo naqueles dias. Depois, em Filemão 24, ele disse: assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas era um dos cooperadores de Paulo, mas em 2 Timóteo, essa é a última coisa que Paulo escreveu no final da sua vida. Ele escreveu isso a Timóteo. Ouça o que ele disse no versículo 10. Porque Demas, me abandonou, tendo amado a presente era. Isso é muito triste.
Demas era um dos seus cooperadores, mas no final dos dias de Paulo, que era o final do ministério de Paulo, ele disse a Timóteo, Demas. Vocês não percebem que isso deve ter doído para Paulo. Demas me abandonou, tendo amado a presente era. Eu sei da nossa própria história. Nós, irmãos, não somos diferentes. Não pense, eu nunca vou ser um Demas. Não seja orgulhoso assim. Precisamos perceber. Temos de guardar no nosso coração. Senhor, quero guardar o meu coração com toda a vigilância. Eu quero que o Senhor guarde meu coração. Guarda-me do maligno, Senhor. Demas abandonou Paulo, porque ele amou a presente era maligna. Ouça, nós tivemos uma conferência em Pasadena. Eu não sei, irmão, se vocês se lembram daquele ano, 1988. Obrigado, Bob. Tivemos uma conferência em Pasadena. O irmão Witness Lee não conseguiu ter essa conferência em Anaheim por causa da rebelião daquele ano. Dá para imaginar, por meio da função apostólica do irmão Witness Lee, ele estabeleceu a igreja em Anaheim, mas um certo número de irmãos prominentes, líderes, entre eles abandonaram, se rebelaram contra o irmão Witness Lee. E eu me sentia tão mal. Uma vez, eu estava com Benson e o irmão Witness Lee, Benson falou o seguinte, o irmão Lee fala para Benson, ele falou, irmão, eu confiei nesses irmãos ao máximo e estava sentindo dor. Isso foi doloroso para ele. Eram os filhos espirituais dele e eles tinham recebido tudo dele. Ele era o pai espiritual deles. Ele disse, eu confiei nesses irmãos ao máximo. Nós estávamos numa reunião de cooperadores e presbíteros depois da conferência. E um os irmãos rebeldes estava sentado lá atrás. E ele tinha um irmão jovem com ele, que era como o seu ajudante. E eu amava ambos irmãos. Mas esse irmão jovem se levantou e lhe faltou respeito para com o irmão Lee. Ele falou, irmão Lee, você falava tão bem, elogiava esse irmão fulano de tal ao seu lado. Você elogiava tanto ele e falava isso e aquilo, mas agora mudou. Por quê? O que aconteceu? Eu preciso prosseguir, mas o irmão Lee foi real. Ele era uma pessoa real. Ele não fingiu. Ele não era político. Esse irmão fazia certas coisas, as pessoas sabiam. Ele falou para ele na reunião. Ele falou, irmão, seja como você é. Não finja. Não finja. Isso estava no meio de tantas coisas. Ele falou, irmão, não finja. Nós não queremos fingir, certo? Isso é hipocrisia. E esse irmão se levantou, faltando respeito. O irmão Lee, você falava isso e isso sobre esse irmão era tão maravilhoso, mas agora você não fala mais essas coisas. Por quê? E pergunta para o irmão Lee. E o irmão Lee falou, eu nunca me esqueço disso. Ouça o que ele disse. Ele disse, as pessoas mudam. Olha para Demas. As pessoas mudam. Vejam Demas. Sabe o que aconteceu? Logo depois, esse irmão e seu ajudante, eles se levantaram, saíram daquela reunião e jamais nós vimos, não os vimos mais. Veja, ele falou, veja Demas. Bom, eu não quero ser como Demas, mas eu não digo que eu sou melhor do que Demas. Eu não quero mudar nunca. Eu quero que meu coração seja estabelecido, firmado, irrepreensível. E nós veremos como isso pode acontecer. Mas isso não é sóbrio, irmãos. As pessoas mudam. Vejam a Demas. Nós agradecemos ao Senhor os irmãos que estavam com o irmão Lee naquele tempo, eles não mudaram.
E ainda não mudamos. Ainda não mudamos. Ouça, essa plataforma é a plataforma do irmão Witness Lee. Não é minha plataforma. Primeiramente, é a plataforma do Senhor, número 1. Número 2, é a plataforma do irmão Witness Lee e o do irmão Watchman Lee. Nós falamos a mesma coisa. E vocês verão, vocês não podem esgotar o ministério. Na salvação de Deus, a renovação do coração é de uma vez por todas. Todavia, em nossa experiência, nosso coração é renovado continuamente porque é mutável. Letra E. Porque é mutável, nosso coração tem de ser renovado continuamente pelo Espírito Santificador, a fim de que o nosso coração seja firmado, edificado, esteja no estado de ser santo, o estado de ser separado para Deus. Isso é santificação posicional. Agora chegamos à santificação da índole, que é nosso foco aqui. O estado de ser separado para Deus, seja ocupado por Deus. Vocês não querem ser ocupados por Deus? Vocês já estavam dirigindo e vocês já viram a placa de um hotel dizendo lotado? Mas em mim, eu não quero ter essa placa lotado. Não tem. Bom, em mim deve ter essa placa lotado, porque Deus já reservou o prédio inteiro. Todo o prédio em mim está reservado para Deus. Desculpe, eu estou pensando em muitas coisas, eu preciso prosseguir. Ocupado por Deus, possuído por Deus e saturado com Deus. Senhor, eu oro. Uma oração simples. Senhor, eu oro. O que disse Tomé quando ele viu o Senhor pela primeira vez em ressurreição? A primeira reunião de Tomé, depois da ressurreição do Senhor, na verdade, ele faltou à primeira reunião. Ele disse, bom, eu não creio e eu vou embora, mas graças ao Senhor sempre tem outra reunião. Então, na segunda reunião, bom, vocês conhecem bem a história. Ele olhou para o Senhor Jesus, ele disse, Senhor meu e Deus meu. Eu amo isso. Jesus é meu Senhor e Jesus é meu Deus. Então, nós queremos ser possuídos por Deus, saturados por Deus. Agora, eu tenho esses versículos aqui debaixo desse ponto, porque isso diz como o seu coração pode ser renovado. E eu menciono isso a vocês. Em Tito 3:5, nós temos a renovação do Espírito Santo. Então, nós podemos ser renovados. Vocês gostam de ser velhos? Vocês gostam de ser mortos? Que tal embolorados? Vocês gostam de ser embolorados? Bom, em Samuel fala sobre o bolor do sacerdote, do serviço levítico. Quando eu fui para a Rússia, em 1993, era tão pobre e todo o pão era velho, era embolorado, era tão embolorado, mofado, e aquele pão era tão duro como pedra. Se eu jogasse aquele pão para a sua cabeça, você ia cair, você ia desmaiar, né? Knockout. Você quer ser embolorado? Não, você quer ser novo? Senhor, guarda-me novo, fresco, vivo para contigo, Senhor. Em Efésios 4:23, e que sejais renovados no espírito da vossa mente. O Espírito Santo nos renova e o nosso espírito mesclado nos renova. Em Efésios 5:26, o lavar da água na palavra torna você novo. Então, quando o Senhor fala a você, isso renova você, não é? Lava, purifica você de todas as rugas, certo? Você não pode ficar velho. Em 2 Coríntios 4, de 10 a 12, Paulo fala, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Quando Paulo fala sobre o morrer de Jesus, essa palavra morrer de Jesus pode ser traduzido também o matar de Jesus. Irmãos e irmãs, todos os dias precisamos ser mortos. Você fala, poxa, irmão Ed, mas está certo. O irmão, ele tinha no quadro, no quarto dele,
morra um dia de cada vez. Porque em 2 Coríntios, Paulo disse, eu morro diariamente. É por isso ele queria dizer que ele arriscava a vida dele diariamente. Então, significa que ele morria todos os dias para que Cristo vivesse nele. Então, no Espírito, há o poder de morrer, de fazer morrer, mortificador no Espírito. Então, nesse versículo fala sobre o nosso homem, nosso homem interior está sendo renovado um dia sim, dia não, né? Tá correto? Não, é dia após dia. Isso inclui agora, isso inclui hoje. Muito bom. É assim que você é renovado. Essas são as 4 entidades que nos podem renovar. Agora vamos chegar a algo em Romano 2. Há 2 sinais principais de um coração renovado que é firmado e irrepreensível em santidade. Deixa eu só falar uma coisa. Eu estou olhando para todos vocês, eu amo todos vocês. Vocês sacrificaram muito para estarem aqui e eu aprecio tanto. E vocês amam o Senhor. Então eu quero que todos vocês estejam felizes. Eu não posso simplesmente chegar aqui dizendo, sejam felizes, sorriam. Mas ouça uma afirmação. Vocês já ouviram muitas vezes, mas eu vou repetir. Do estudo do vídeo de Gênesis, Deus quer alegrar o homem. Deus quer alegrar você hoje à noite. Se eu chegasse aqui dizendo, seja feliz, irmão, isso não funciona, né? O que nos alegra, o que nos faz feliz é a presença do Deus triuno. A presença dele é o sorriso dele. Se você tem o sorriso dele, você tem tudo. Então, espero que quando vocês forem embora, vocês estejam felizes porque vocês têm o sorriso do Senhor, a presença dele. Um coração renovado é um coração que se volta ao Senhor. E um coração renovado busca pureza. Então nós temos E santos, nós cantamos essa oração maravilhosa ao Senhor, mas na verdade, geralmente nós pulamos o versículo 16, ou versículo 15, mas o versículo 15 é muito importante. Ouça o que diz o versículo 15. Quando é lido Moisés, um véu está no coração. Agora, o que significa isso? Quando é lido Moisés? Moisés era a Bíblia deles, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esse é o Pentateuco. Isso é Moisés. O Senhor, por meio de Moisés, escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. E são livros maravilhosos, não são? Mas sempre que são lidos, há um véu sobre o coração deles. E é possível. Aqui nós temos a Bíblia, que significa o livro. Nós temos 66 livros da Bíblia. Eu acho que 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, certo? 66 livros da Bíblia. Nós temos um livro grande. Essa Bíblia grande. Essa Bíblia é nosso livro de oração. Você pode não ter coisa de orar usando a Bíblia? Claro que não. Mas, ouça, deixa eu lhes dizer da seguinte maneira. Não seria terrível se Moisés estivesse aqui, sempre que a Bíblia, quando é lido a Bíblia, há um véu no seu coração? É importante isso. Você pode ler a Bíblia e pode haver um véu no seu coração. Não deixe que isso aconteça. É por isso que o Senhor disse, examinais as Escrituras, porque acreditais que nelas tendes vida, mas são elas que testificam sobre mim. Mas não quereis vir a mim para teres vida. Eu posso ler a Bíblia durante 20 minutos. Bom, santos, antes de ler a Bíblia, faça uma oração simples. Senhor, eu me achego a Ti na Bíblia agora. Eu me aproximo de Ti agora. Senhor, dá-me vida, Senhor Jesus. E depois leia. E você verá, Ele dará vida a você. Às vezes você lê com oração, às vezes simplesmente lemos. Mas lemos com um espírito de nos aproximar do Senhor, para receber vida dEle. E depois diz que, mas
quando o coração se volta ao Senhor, o véu é retirado e estamos contemplando e refletindo como espelho a glória do Senhor. Eu gosto disso. Estamos sendo transformados de glória em glória, como pelo Senhor Espírito. Maravilhoso. Não é um versículo maravilhoso? Na mesma imagem, eu pulei isso. Essa palavra imagem te leva até Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e que tenhamos a nossa semelhança. Esse é o propósito eterno de Deus. Deus quer um homem feito à sua imagem. Bom, o homem foi criado à sua imagem exteriormente, mas o que o Senhor está fazendo em nós é que Ele está transformando e conformando-nos à sua imagem interiormente. Deus tem uma mente, certo? Deus tem pensamentos. Deus tem uma vontade, certo? Ele escolhe coisas. Deus tem emoções. Ele sente. Jacó eu amei. Esaú eu detestei. Eu odiei. Ele disse... Ele não disse, eu não gostei tanto de Esaú. Não, ele disse, odiei a Esaú. Bom, o trono não é um grande trono de cinzento, é um grande trono branco. Ele é absoluto. Nós não somos absolutos, mas ele é. Então, ele quer que nossa mente se torne a mente dele. Ele quer que a nossa vontade se torne a vontade dele. Quer que as emoções dele, as nossas emoções se tornem as emoções dele. E dessa maneira que somos transformados à mesma imagem, de um grau de glória para outra. Me perdoe, irmão, qual é seu nome? Qual é seu nome? Que nome, irmão? Timóteo, eu amo isso. Timóteo. Se eu escrevesse a sua biografia, sabe que eu gostaria de intitular a sua biografia? De Glória em Glória. Um livro sobre Timóteo. Eis o título. De Glória em Glória. Você não gostaria de ter um livro escrito sobre você com esse título? Muito bom, Timóteo. Eu também. Agora, letra B. Vamos falar do arrependimento. O significado intrínseco do arrependimento é ter uma mudança no modo de pensar, que resulta em remorso. Na verdade, remorso é sobre o passado. Vocês têm pecados, coisas feitas erradas. Nós temos corrupção, nós temos uma vida que se afasta de Deus. Então, a primeira palavra dos evangelhos em Mateus o que João Batista disse? Arrependei-vos. E depois veio o Senhor Jesus. Qual é a primeira palavra da boca dele? Arrependei-vos, certo? Arrependei-vos. Todos precisamos nos arrepender. Nunca nos formamos de arrepender-nos. Agora, temos remorso, nós temos mudança no modo de pensar, nós temos mudança em propósito. Isso é para o futuro. E arrependimento é voltar o nosso coração. Vocês veem isso? Voltar o nosso coração. É uma maneira de ser firmado irrepreensível em santidade. Isso é arrependimento. Voltar o nosso coração de todas as coisas que não sejam Deus e de todas as coisas fora de Deus para o próprio Deus. É um arrependimento para com Deus. Uma mudança em realidade de todas as coisas para Deus. Não é maravilhoso nos arrepender, irmãos e irmãs? Eu quero me arrepender agora mesmo. Eu quero me arrepender de todas as coisas que não sejam Deus para o próprio Deus. Ouça, o arrependimento é uma exigência divina da economia neotestamentária de Deus. Então, sabe o que Atos 16:30 diz? Eu creio que essa palavra de Paulo. Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora ordena a todos os homens em toda parte que se arrependam. Em toda parte, que se arrependam. Ok, número 1.
Vocês veem o significado intrínseco do arrependimento? É ter uma mudança do modo de pensar, resultando em remorso, voltando de todas as coisas que não sejam Deus e de coisas fora de Deus para o próprio Deus. Número 1, o arrependimento é o resultado da santificação de busca do Espírito. Nós falamos sobre isso na semana passada. O Espírito busca você. Você não conhece o Senhor, mas o Espírito busca você. Você não tem ideia que o Espírito está buscando você, mas está buscando você. Você é uma pessoa marcada. Você foi predestinado. Você foi predestinado para a filiação, que significa que todos nós nesse salão fomos marcados por Deus. Você não consegue fugir de Deus. Sinto muito. Você pode tentar dizendo, eu estou indo embora, mas é tarde demais. Em Salmo 139, eu amo o Salmo 139. Ele diz que, Senhor, se eu subo aos céus, o Senhor está lá. Se eu desço ao Hades, ele está lá. Se eu chego em trevas, ele está lá. Porque para ele, as trevas são iguais à luz. Em Salmo 139, nós vemos que não conseguimos fugir de Deus. Se eu subo as asas no vento aos fins da terra, Deus está lá me esperando. O Espírito busca você e você se arrepende. O arrependimento é um dom dado pelo Cristo exaltado. E depois para os gentios, Deus concedeu o arrependimento para a vida. É um dom. Precisamos orar, Senhor, dá-me o dom do arrependimento hoje. Dá-me o arrependimento para a vida. Vida aqui é Zoe, referindo-se à vida de Deus, à vida eterna, à vida incriada e indestrutível, que é o próprio Cristo como o Espírito que dá vida. Agora, bom, antes de prosseguirmos mais, eu gostaria de dizer para a nossa experiência presente. E vocês verão isso à medida que eu ler o esboço. Eu escrevi isso, ó. Dia após dia, noite e manhã, precisamos nos arrepender. Quando você se deita na cama, você se arrepende. Eu me arrependo de não me arrepender suficientemente. Estou sério. Eu estou me sentindo dessa maneira agora. Bom, o Senhor tem lidado comigo. O que você está fazendo? Você estava lendo a Bíblia antes de dormir? Ou você está lendo algo espiritual? Algo... progresso espiritual. Bom, a Bíblia é o best-seller no mundo. Sabe que em segundo lugar, Pilgrim's Progress, progresso do peregrino, o peregrino. O John Bunyan, quando ele estava preso na Inglaterra, ele disse, alguém disse sobre ele, tudo que sai da boca desse homem é Bíblia. Ele escreve poesia usando a Bíblia. Eu queria ter citado Spurgeon, exatamente. O sangue do Spurgeon foi biblificado. O sangue dele. Bom, isso não está na sua lista de leitura de livros para ler, mas se você ler isso, o irmão Witness Lee amava o Peregrino, aquele livro, o Peregrino. O mundo é como uma feira de vaidade. Número 2, best-seller. Por que eles não colocam na lista de New York best-seller a Bíblia e depois o Peregrino? Eles não fazem isso. Mas nós fazemos. Ok. Precisamos nos arrepender, voltar e abrir a nossa mente para o Senhor. Abrir a sua mente para o Senhor. Você pode orar de Lucas 24, 25. A Bíblia diz, então ele lhes abriu a mente para entenderem as Escrituras. Precisamos orar, Senhor, abre a minha mente. Eu não posso entender a Bíblia além de ti, sem ti. Eu preciso me exercitar para ser um contigo, para abrir a minha mente, para que a minha mente esteja aberta a ti. Ok? Depois disso, isso afeta todo o nosso ser. Depois disso, a nossa consciência será exercitada
para ter um arrependimento cabal, uma confissão completa dos nossos pecados. E a nossa vontade seguirá para escolher o Senhor. Esse é o coração inteiro, certo? Começa com arrependimento e o resultado é que o nosso coração estará totalmente aberto ao Senhor como uma boa terra. E falaremos sobre isso. Nós temos tipos diferentes de solo. O coração é como solo, a terra, né? Queremos que o nosso coração seja como uma boa terra, para que dá cada centímetro de espaço no nosso coração seja dado para o Senhor, para o conhecimento pleno do Senhor, de Deus em nós. Nós o amaremos de todo o coração, nós o amaremos e amaremos aos irmãos, entregando a nossa vida da alma para ministrar Deus para eles. Isso inclui também as irmãs. Quando falo irmãos, irmãs, vocês são irmãos também. Vocês são irmãs, irmãos, irmãs e irmãos. E nós irmãos somos a noiva. Então precisamos aprender a dizer: Senhor, beija-me com os beijos da tua boca. Os irmãos ficam atrapalhados, né? Não conseguem orar isso. Mas, irmãos, nós estamos sendo preparados para ser a noiva de Cristo. E queremos que ele nos beije com os beijos da boca dele. Isso significa que ele tem o contato mais íntimo conosco. Vocês veem isso? É isso que significa espiritualmente. Não tem nada mais íntimo do que um beijo. Eu não sei como são os casamentos no Oriente, no Oriente, mas na América, o que todos estão aguardando, todos estão esperando. Se você estiver num casamento, não dê uma longa mensagem numa reunião de casamento. Eu já vi isso. Eu não faço isso. Bom, eu casava. Eu celebrava casamento dos irmãos. Eu ajudava. Eu fazia isso com o Francis Ball. O que todos estão esperando é pela pessoa que está falando ou que está moderando a reunião, o casamento, estão esperando pelo beijo. O noivo pode agora beijar a noiva. Eu sei, irmãos. Irmão, você não pode pensar nisso, né? Você está no treinamento. Mas é disso que todos estão esperando. Eu com minha esposa, quando nós casamos, e o pai dela falou, o noivo pode beijar a noiva. Se eu tivesse beijado a bochecha dela, tá? A maneira errada de começar o casamento. E se eu beijasse o nariz dela? Ela gostaria disso? Que lua de mel nós teríamos tido se eu tivesse feito isso. O Senhor disse, a buscadora disse: beije-me ele com os beijos da sua boca. Bom, eu não estou tentando insultar os casamentos no Oriente, mas, bom, o Senhor abençoe vocês ainda vão se casar, né? Mas é muito íntimo, né? E ouça, você somente pode beijar uma pessoa de uma vez. Bom, quando eu casei com minha esposa, o noivo pode beijar a noiva. Para beijar mais de uma pessoa de uma vez, os meus lábios têm que ser desse tamanho, certo? Somente posso beijar uma pessoa de uma vez, de cada vez. Isso é íntimo, né? Bom, onde é que eu estou? Senhor Jesus, eu não sei onde eu estou. Bom, vamos vamos no próximo item. Em Atos 11, 18, diz que Deus deu arrependimento aos gentios. Eu vou explicar isso com o conhecimento do ministério do pico mais elevado. Deus deu arrependimento para a salvação orgânica de vida. Estamos sendo salvos em sua vida. Então, nosso arrependimento é com vistas ou
com o resultado da a salvação orgânica como resultado. Eu não tenho um versículo aqui, mas Romanos 2:4, eu amo esse versículo, porque diz: a bondade de Deus é o que conduz vocês ao arrependimento. Então, Cristo, como a bondade de Deus, conduz você ao arrependimento. A bondade de Deus conduz você a se voltar de todas as coisas que não sejam Deus para Deus. Essa bondade de Deus não é debater com uma pessoa, discutir com pessoas. Quando eu estava na faculdade, eu amava discutir com cristãos. Se você quisesse debater comigo, você caísse na minha teia de aranha. Mesmo que você ganhasse, eu não admitiria. Mas o que me salvou... Bom, eu não vou dar o meu testemunho completo de novo, mas foi um professor, um erudito. O que ele me mostrou foi a bondade de Deus. A bondade de Deus saindo dele me conduziu ao arrependimento. Jamais consigo lhe recompensar. E, por fim, eu fui salvo. E depois eu entrei na vida da igreja. Eu estou aqui ainda. Por quê? Por causa da bondade de Deus. Cristo é a bondade de Deus. Agora, 2. O Novo Testamento indica que não somente os incrédulos, mas também os crentes buscadores espirituais sempre precisam se arrepender. Nas epístolas em Apocalipse 2 e 3, o Senhor ordena que a maioria das 7 igrejas se arrependa. Eu quero que vocês estejam impressionados com isso. Há muitas maneiras de interpretar isso, mas eu quero que vocês ganhem esse ângulo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todos. Vocês têm que ter ouvidos para ouvir todas as cartas às igrejas, mas vocês precisam ler todas as 7 epístolas para ouvir o que o Espírito fala às igrejas. Às igrejas. Agora, há 5 igrejas aqui que o Senhor disse para arrepender. Somente 2 não receberam a palavra de se arrepender. Número 1 é Esmirna, a igreja sofredora. Eram fiéis até a morte. Então, ele não disse para se arrependerem. Eles eram fiéis, foram fiéis até a morte. Sede fiéis até a morte, e eu vos darei a coroa da vida. E depois ele não disse para a igreja em Filadélfia para se arrependerem. Era a igreja de amor fraternal, eles amavam o Senhor, amavam uns aos outros. Então ele disse: apega-te ao que tens. Em Éfeso, eles deixaram o primeiro amor, não faziam as primeiras obras. Pérgamo, eles tinham que sair do mundo, eles falou para arrepender-se, falou para Tiatira para se arrepender. Laodiceia tinha que arrepender. Aos que eu amo, sabe o que a palavra grega para zeloso é fervoroso em arrependimento. Qual é a temperatura aqui no treinamento? Deve estar fervendo. Não é 98 graus, não é 100 graus, é 100 graus. É 212 Celsius. Fahrenheit. 212 graus Fahrenheit. Essa é a temperatura do treinamento. Se eu coloco um termômetro no treinamento, bum, 100 graus Celsius. Hebreus 3, 7 a 19 é uma advertência solene para nós acerca do perigo de endurecer o nosso coração e de ter um coração perverso de incredulidade. Diz o Espírito Santo, hoje, santos, nós temos hoje. Nós não temos ontem, nós não temos amanhã, nós temos hoje. Somos o povo de hoje.
Somente temos hoje, não temos amanhã e não temos o passado. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Tende cuidado, irmãos, para que nunca haja em algum de vós coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia durante o tempo que se chama hoje. Santos, ainda é hoje. Quando nós nos tornarmos a Nova Jerusalém, durante 1000 anos será hoje. Depois nos tornaremos a esposa de Cristo pela eternidade e será um grande hoje. Mas agora nós temos cada dia como um hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Afaste significa desvie. Se você se afastar, você se desviará do Deus fiel. Voltar o seu coração para o Senhor é uma coisa grandiosa. O nosso ser começa com voltar o nosso coração para o Senhor. Voltar o nosso coração para o Senhor. Não se afaste do Deus vivo. Não volte, não se desvie dele, mas volte para ele. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Santos, nós viemos aqui não somente para contatar Deus, nós viemos aqui para ver Deus. Quando você sair da reunião, irmãos, vocês olham um para o outro e diz: eu vi Deus na reunião. Você viu Deus? Não tenho certeza. Bom, todos vocês podem dizer uns aos outros: eu vi Deus. Eu tenho Cristo nos meus óculos. Eu vi Deus na reunião. Bem-aventurados os puros de coração. Essa palavra bem-aventurado significa feliz. Você não quer ser feliz? Feliz os puros de coração. Felizes os puros de coração, pois verão Deus. Um coração puro é um coração singelo, sem mistura. Coração que busca somente o Senhor e toma o Senhor como o único alvo. O único alvo. Então, Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 5:22, ele disse: conserva-te puro. 2 Timóteo 2:22, ele disse a Timóteo: foge das paixões da juventude. Nós não precisamos fugir, irmãos, precisamos fugir. Até mesmo em algumas situações, o que nós devemos fazer? Colocar um pé atrás do outro e sai daí. Foge das paixões da juventude. E busca Cristo como o quê? Justiça, fé e amor. E a paz. Com os que de coração puro invocam o Senhor. Onde nós estamos agora? Eu estou com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Significa que quando você invoca o Senhor, você somente quer a Ele. Você invoca o Senhor, você fala: Senhor, eu somente quer mais de Ti. Você quer ser puro? Quanto mais alguém, lembre-se, a maneira de ter um coração imutável, irrepreensível, é em santidade. Primeiramente, volte seu coração. Volte para Deus. Arrepende-te e volte para Deus. E segundo, quanto mais alguém está na palavra de Deus, mais puro ele se torna. Agradeça ao Senhor pelos seus 20 minutos. Agradeça ao Senhor. Graças ao Senhor, estamos na palavra do Senhor hoje à noite. Quanto mais você está na palavra, mais puro você se torna. Quando lemos a palavra de Deus repetidas vezes, todas as questões mundanas em nós são removidas e somos purificados e santificados. A palavra da realidade nos santifica do mundo de mistura, voltando-nos à pureza em Deus. O Senhor deu aos crentes 2 tipos de palavras. A palavra constante, certo? Nós falamos sobre isso, o Logos, e a palavra instantânea, o Rema. B. A palavra viva de Deus trabalha nos crentes para separá-los do mundo e da sua usurpação para Deus e o seu propósito, não apenas posicionalmente, mas também na índole. Agora, o que nós temos aqui? Temos A, B,
Oh, desculpa, já lemos 1. Ok, agora chegamos ao número 2, desculpe. Vejam esses versículos, santos. Vocês amam a Bíblia? Eu vou simplesmente ler esses versículos a vocês. Salmo 12:6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Isso é muito puro, né? O que é puro no universo? Deus é puro. O Deus triuno é puro. E a sua palavra é pura. Número 3. Salmos 119:9. De que maneira poderá o jovem guardar o puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? Salmo 119:11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 19:72. Olha, vejam tantos versículos de Salmo 119. Para mim vale mais a lei que procede de tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Precisamos ter tal estimação da palavra. É melhor do que milhares de ouro ou de prata. Às vezes, eu sei que as pessoas ganham a loteria. Eu sei, eu sei que vocês não sabem disso, mas o nosso filho mais novo, ele tinha necessidades especiais e a minha mulher, minha esposa, o levava para a loja. Ele sempre ganhava. Você pega um bilhete, né, para fazer a loteria. Ela falava, Joey, o que você está fazendo? Ela não conseguia pará-lo. Ele rasgava raspava aquele raspadinha, né? Ele nunca ganhou nada, mas há histórias, as pessoas que ganham a loteria, as vidas deles acabam em tragédia. Você sabe disso? Eles não conseguem lidar com dinheiro, né? Ganham todo esse dinheiro e o dinheiro vai embora. Seja feliz, fique feliz simplesmente que você é pobre. E se você tem dinheiro, seja feliz, mas seja rico de maneira certa, correta, seja generoso, certo? Eu amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Aos complicados, o que diz? Aos simples. E que tal aos entediados? Aos quê? Aos simples. Nós somos os simples. Firma os meus passos na tua palavra. Essa é uma oração boa, irmãos e irmãs. Senhor, firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. E depois o seguinte, puríssima é tua palavra. Por isso o teu servo a estima. Numa das minhas Bíblias, eu tenho esse versículo na capa. Puríssima é tua palavra, por isso o teu servo a estima. Eu tenho muitas Bíblias e eu tenho esse versículo numa dessas Bíblias. As suas Bíblias envelhecem, né? As páginas caem da sua Bíblia. Você tem que comprar uma nova Bíblia. A minha mãe, quando eu estava na faculdade, fazendo faculdade, a minha mãe queria que eu lesse a Bíblia. Ela queria que eu lesse a Bíblia. Ela orava por mim. Ela nunca desistiu de mim. Havia 2 irmãs que nunca desistiram de mim. A minha mãe e a minha esposa, que não era minha esposa naquela época. Mas ela orava por mim. Eu falei para ela, você precisa parar de orar por mim, eu nunca vou ser salvo. O que era isso? Era Saulo de Tarso falando. Mas ela orou por mim e eu fui salvo. Foi um milagre. E depois eu orei por ela para que ela viesse na vida da igreja. Ela entrou na vida da igreja. E agora eu fui salvo por causa das orações dela e ela entrou na vida da igreja por causa das minhas orações e agora somos casados, felizes para sempre na vida da igreja. Puríssima é a tua palavra. Santos, introduz isso na sua conversa com o Senhor. Senhor Jesus, eu amo a tua palavra. Puríssima é a tua palavra. Ouça, da abundância do coração fala a boca. O que está no seu coração sai da sua boca. O homem bom
do seu bom tesouro tira coisas boas. O homem mau do seu mau tesouro. Dá para imaginar que realmente pode haver, pode ter um tesouro mau, um mau tesouro no seu coração. E o que sai do seu mau tesouro, coisas más. Nós não queremos ter um mau tesouro, queremos ter um bom tesouro no nosso coração. Nosso coração fica cheio da palavra e surgem coisas boas do nosso coração, a fim de viver uma vida que é plenamente segundo a economia neotestamentária de Deus, e para ela, com o coração firmado, devemos permitir que o Cristo que habita interiormente como a semente da vida em sua palavra, cresça no solo de todo o nosso coração, para que ele viva em nós e que seja expressado a partir do nosso interior, fazendo o nosso coração, assim, o seu lar e uma duplicação do coração de Deus. Temos Marcos 4, temos Mateus 15, dizendo o semeador sai a semear. E o semeador é aquele que semeia, e há 4 tipos de terra, de solo no nosso coração. Se eu fosse o Senhor, eu teria mirado a minha semente. Nós temos a beira do caminho, endurecido pelo tráfego do mundo. Nós temos o coração que é como o solo pedregoso. A ordem é diferente, mas nós temos... Bom, esse coração parece bom de fora, mas tem pedras por dentro. Então, pedras por dentro. A semente de vida não consegue crescer, não consegue estabelecer-se, firmar em nosso coração. Depois tem os espinhos, as ansiedades da era, que sufocam a palavra. E depois nós temos a boa terra, que significa que não tem dureza, não tem pedras e não tem espinhos. Somente tem solo bom para que o Cristo cresça. Se eu fosse o Senhor, eu teria mirado para a boa terra, mas ele não fez isso. Ele espalhou a semente por toda parte. Eu não consigo explicar o Senhor. Ele diz, está aqui o solo, a beira do caminho, aqui está o solo de espinhos, aqui está o lugar pedregoso, a semente vai ali, vai para todos os lugares. Eu teria dito, aqui eu tenho a semente de vida, vamos mirar para a boa terra. Mas o Senhor não fez isso. Ele espalhou a semente por toda parte. Por quê? Porque Ele quer dar uma chance ao homem. Ele quer expor o coração do homem. Você tem um coração endurecido, então você precisa orar, Senhor, amolece meu coração. Senhor, salva-me do Wall Street. Eu não sei o que você faz com seu dinheiro, mas o que eles têm? Tem um negócio chamado Bitcoin. Eu nem sei o que é Bitcoin. Isso ainda existe? É uma coisa importante, o Bitcoin não importa para o Senhor, sabe? Ele fala sobre Bitcoin aqui, ele fala sobre a palavra, né? A palavra é como ouro e prata para mim. Agora, eu fiz isso fora de ordem. Eu coloquei o lugar pedregoso por último, porque eu quero falar sobre isso. Vamos chegar ao Organismo Romano 4. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. Isso é o Organismo Romano 4. E imediatamente brotou. Às vezes nós vemos irmãos e irmãs brotando imediatamente e falamos, uau, isso é bom, mas olha... E brotou imediatamente, visto não ser profunda a terra. Quando saiu o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Irmãos e irmãs, eu quero que cada um de vocês, eu primeiro, eu quero que tenhamos raízes. Eu quero que tenhamos raízes. O solo, por um lado, nosso solo, o nosso coração, para que o Senhor cresça. Por outro lado, Ele é o nosso solo, para que nós cresçamos nele. Então, o que Ele é plantado em nós e nós somos plantados nele. Maravilhoso isso? O Senhor deu 3 razões principais pelas quais a semente semeada em lugar pedregoso cresce.
mas seca rapidamente. Por quê? A primeira razão é que não havia muita terra. Eu já li isso no passado. Falei, o que significa isso? Eu não sabia o que isso queria dizer até essa semana passada. Há muitas coisas no ministério. Eu falei, Senhor Jesus, perdoa-me, há muito do ministério ainda para eu ler. E isso, eu li e isso entrou em mim. Isso não está... Bom, não está na minha memória. Eu sei onde está. Eu posso voltar para aquilo para lê-lo. Mas o que significa isso? Não havia muita terra. A primeira razão. Uma pessoa com esse tipo de coração está no lugar superficial. É alguém que vive segundo seu ambiente e emoções e é controlada por eles. Isso é viver pelos nossos sentimentos, sem qualquer conhecimento interior do Senhor. O lugar pedregoso, que não tem muita terra, representa o coração que é superficial em receber a palavra do Senhor. Não queremos ser assim. Precisamos orar, Senhor, salva-me de ser assim. Ele vai salvar você disso. Se você orar isso, ele vai fazer. Vai fazer. A segunda razão da esterilidade é não ter raiz. As raízes referem-se à vida oculta. Eu deixei essa parte em negrito e eu sublinhei essa frase. A vida oculta. Todos precisamos orar, Senhor, eu quero ter uma vida oculta contigo. As raízes são as partes que não podem ser vistas, que estão ocultas e estão em secreto. Nossa vida espiritual depende bastante da nossa vida oculta diante do Senhor. O Senhor disse em Mateus 6, que quando oramos, devemos entrar no nosso aposento íntimo. Vocês podem dizer, irmão Ed, nós não temos aposento íntimo aqui no treinamento. Bom, simplesmente encontre um cantinho, um lugar. Não sei como vocês podem fazer. Eu já estive em vários ambientes e eu sempre encontrei um, entre aspas, aposento íntimo. Encontre só um aposento íntimo, um lugar secreto e feche a porta. Pum! Eu falei uma vez para Ruth, eu vou ter um tempo pessoal com o Senhor, além do meu tempo de manhã. Bom, qualquer coisa, não bata na porta. Não me importa quem estiver ligando no telefone. Então eu comecei a orar e Ela disse, Ed, eu falei, Ruth, nós falamos, acabamos de conversar sobre isso, né? Ela falou, Ed, é de distância interurbano, ligação interurbana. Então eu peguei o telefone e sabe o que a pessoa falou? Será que isso é Ed Marks, empresa de construção? Construtora Ed Marks? Eu não tenho uma empresa de construção. Aquilo foi o diabo interrompendo meu tempo de oração. Sabe que eu falei para Ruth, e vou ser honesto para vocês. Eu falei, Ruth, não bata na porta se não for o irmão Ed, ou o irmão Lee, ou o irmão Benson. Para mais ninguém. Vocês compreendem, né, as minhas razões. Ok, ouça o seguinte, santos. Precisamos fechar a nossa porta orando ao nosso Pai que está em secreto e o Pai que vê em secreto nos recompensará. Eu jamais tinha visto isso, santos. Ele nos vê em secreto. Vocês repararam que isso também está em negrito? Veria. Isso não significa que ele não nos ouve, mas o ponto principal é o seguinte, ele quer nos ver em secreto. O que significa isso? Sempre pensamos que oração é algo que pode ser meramente ouvido. Todavia, o Senhor disse aqui que as orações são vistas. O que significa isso? Quanto da nossa vida pode ser visto somente por Deus e por mais ninguém?
Se você lê em Mateus 6, os escribas e os fariseus, todos queriam que as pessoas os vissem. Sabe o que eles faziam? Eles assoavam tocavam trombeta. Não é terrível isso? Vocês fazem isso quando vocês fazem ofertas? Vocês ofertam dinheiro? Vocês tocam trombeta? Nós queremos que tudo esteja em secreto. E queremos estar diante de alguém que vê em secreto. Quanto da nossa vida, quanto da nossa vida é espiritual diante de Deus e nunca foi contado aos homens? Nós precisamos profetizar e precisamos compartilhar nossas experiências, mas temos certas experiências que são somente entre nós e o Senhor. Estamos num romance com Ele. Então, tem certas experiências que Paulo foi transportado para o terceiro céu. Lembram de 2 Coríntios, capítulo 12? Ele foi para o terceiro céu, ele ouviu palavras que não podem ser faladas, indizíveis, que não são lícitas dizer. Ele disse 14 anos atrás. Bom, se nós tivéssemos recebido revelação dessa, teríamos compartilhado no dia seguinte. Mas ele esperou 14 anos. Esse foi um irmão de raiz profunda. Deixa eu ler de novo. Essas são perguntas retóricas. Quantas das nossas experiências preciosas são guardadas exclusivamente para o desfrute de Deus? Então, em Cântico dos Cânticos 4:12, o Senhor disse: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha. Manancial recluso, fonte selada. Ela é reclusa. Ela é só para ele. Fechada. Não venha para o meu jardim. Vocês têm um jardim? Já tiveram um jardim? Tem tomates e seja o que for. Eu me lembro da mãe do meu melhor amigo. Ela tinha tomate no jardim dela. E quando os tomates, as primícias dos tomates saíram, ela me deu alguns desses tomates. E esses tomates eram tão gostosos. Você já experimentou milho? Ouça, eu fui para uma fazenda e havia uns grandes milhos, né? E lá o milho fresco, você pega aquele milho e come aquilo, é como ir para Dairy Queen, para McDonald's, né? Me perdoem, mas é tão gostoso. É a primícia. Eu amo, é indescritível. Ouça, o fazendeiro, a primícia para ele leva para casa, né? Você come milho de lata, né? Milho latado, enlatado. Eu como milho na espiga. Me perdoem, irmãos. Ouça, nós somos um jardim, certo? Sabe o que a buscadora fala? Ela fala: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Em outras palavras, eu quero que o aroma de Cristo flua de mim. Ela disse: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Ouça, o vento norte é duro, é frio, é amargo. Se você for para Winnipeg, perto do Canadá, como é o vento lá? É o vento norte, né? Se você fosse para o vento sul, o Bahamas, né? É suave, né? É confortável o vento lá em Bahamas. Então a buscadora disse: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Sabe que nós oraríamos: levanta-te, vento sul, e vem tu, vento norte. Eu não quero vento norte, né? Mas o Senhor usa esses ambientes para nos consolar, né? Paulo aprendeu o segredo de ser rebaixado, de terem abundância,
Em todas as coisas, precisamos aprender a ter em abundância. Você pode ter em abundância, você pode abandonar o Senhor, esquecer do Senhor. Eu ganhei a loteria, né? E você... A pessoa pode editar isso na mensagem, né? Mensagem escrita. Eu ganhei muito dinheiro, estou feliz. Esse é o vento sul, né? Mas isso é um teste para você. Você vê? Eu aprendi o segredo de como ter em abundância e como não ter falta. O sol, com seu calor abrasador, representa a aflição ou perseguição. O calor do sol é para o crescimento e o amadurecimento da colheita. Estou certo? Que acontece assim que a semente foi profundamente arraigada, mas por causa da falta de raiz da semente. O calor do sol, que deveria causar crescimento e amadurecimento, torna-se um golpe fatal para a semente. Então, o sol, que é calor, pressão, perseguição, será que não tem calor, pressão no treinamento, perseguição no treinamento? E até pode ter algum sofrimento no treinamento, não é? Você é muito rápido, mas o seu colega de quarto é tão lento. Você começa a ficar mais rápido e ele quer decelerar, né? Desacelerar. Esse é um sofrimento. O sol significa calor, pressão, sofrimento, perseguição, certo? Isso deve fazer com que você cresça. Deve fazer você dizer, Senhor, eu preciso de ti, eu não posso viver sem ti nesse ambiente. Todos pensam que esse irmão é maravilhoso, mas não sabem qual é a situação real. Todos vocês são maravilhosos para mim. Eu amo todos vocês. Ok. Ouça. A terceira razão é o lugar pedregoso. O lugar pedregoso é o coração endurecido. Somente um tipo de pessoa irá até as profundezas, as que são tão brandas e débeis como uma criança. O Watchman falou que tem duas palavras muito preciosas para mim. Desespero total, ou eu sou como uma criança, né? Isso vem de Isaías 66. Se não lidamos totalmente com as pedras que são pecados ocultos, desejo pessoal ou pena de si mesmo, não é isso, né? Não é verdade? Você está desfrutando do Senhor e de repente você tem pena de si mesmo. Vamos ter você fala, as pessoas não me entendem, não sabem pelo que estou passando. Alguém precisa orar, chorar comigo. Você precisa perceber que quando você está passando por isso, isso é uma pedra. Lembre-se disso. Eu estou na mesma situação. A ter pena de si. Senhor, perdoa-me de ter pena de mim mesmo. E o ego obstinado, se não lidamos cabalmente com as pedras, você precisa ler a experiência da vida, que fala sobre aceitar a disciplina do Espírito Santo. O Pedro não se achava absoluto para Deus. Ele disse que se todos esses te abandonarem, eu jamais te abandonarei. Eu jamais te negarei. Se eles te negarem, eu jamais te negarei. Ele olhou para Pedro e disse, esta mesma noite, antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. E ele disse, não. Ele disse para o Senhor, não, isso não vai acontecer. Mas isso aconteceu. Ele descobriu que ele não conseguia ser absoluto se o Senhor não era o seu fator absoluto, seu caráter absoluto. Estou acabando aqui, né? E vocês também estão terminando. Ok, vamos para o próximo item.
A fim de ter Cristo como a semente da vida profundamente arraigado em nós, precisamos estar profundamente arraigados nele, tendo uma vida secreta e história secreta com ele. Devemos passar tempo em secreto para absorver o Senhor, separando tempo todas as manhãs. Não é maravilhoso isso? Vocês têm tempo todas as manhãs, certo? Vamos usar desse tempo. Mesmo que a sua Bíblia esteja aberta, e você esteja dormindo, contanto que a sua Bíblia esteja aberta, você tem uma chance ainda. Você pode acordar. Tenha comunhão íntima com Ele. Não diga, eu não sei como ter tempo com o Senhor. Fala para Ele, Senhor, eu não sei como ter tempo contigo. Mas, Senhor, eu sei de uma coisa eu sei, eu te amo. Eu quero ser íntimo contigo. Mostra-me, Senhor. Atrai-me para ti mesmo. Senhor, eu estou cansado, estou com sono e quero dormir agora. Mas não diga, eu estou com muito sono, ou estou muito cansado. Diga, Senhor Jesus, estou cansado. E você assim vai invocar o Senhor. E ele vai dizer, eu não sou tão cansado quanto você? Separando o tempo todas as manhãs para ter comunhão direta e íntima com Ele, ao ler com oração e meditar na sua palavra, interceder pelos interesses da economia de Deus. Vamos orar para ter uma comunhão direta e íntima com Ele. Você não acha que Ele vai gostar de ouvir isso de você? Dia a dia, e de manhã e à noite, devemos manter nosso coração aberto ao Senhor, conversando com Ele. Vocês não estão felizes de poder conversar com o Senhor? Timóteo, se eu conversasse com você sobre todas as coisas que me incomodam, você ficaria deprimido. Você diria, bom, poxa, eu não sabia que Ed era tão incomodado por tais coisas, mas eu posso conversar com o Senhor. Tem coisas que você pode conversar com o Senhor que você jamais conversaria comigo, certo? Muito engraçado, os meus filhos, eles gostam de conversar com a mãe deles. E, às vezes, eu ouço, mãe, e depois eu pergunto para Ruth o que eles disseram para você. Ou quando eu entro no salão, eles param de falar. Sabe? Porque as mães são os fatores de cuidar com carinho na família. E os pais são um fator disciplinário numa família. Eles gostam de falar com os pais, mas com as mães, poxa, a mãe deles é maravilhosa. Eu estou muito feliz que eles conseguem conversar com ela. Mas eu sempre pergunto, o que ele diz para você? Eu preciso descobrir. E eles sabem, né? Eles sabem que ela vai falar comigo, mas eles falam comigo através dela. Arrependendo-nos e confessando-lhe os nossos pecados. Essa é a maneira de lidar com o nosso coração para tornar a boa terra para o crescimento de Cristo como a semente de vida. Eu tenho o Salmo 102. Não se preocupe, você vai chegar em casa e você vai dormir bem esta noite. Ouça, o título desse salmo é uma oração de um aflito. Você já foi um aflito? Salmo 102 é o salmo de um aflito, quando ele está se desmaiando, derramando o seu reclamo diante do Senhor. Você já teve um reclamo no treinamento? Uma reclamação no treinamento? O que você deve fazer? Reclamar para o Senhor. Não reclame para outra pessoa, reclame para o Senhor. E depois, em Salmo uma oração de Davi quando ele estava numa caverna. Talvez você já esteve numa caverna, talvez não uma caverna pequena, mas você pode orar, Senhor Jesus, estou numa caverna. Uma oração de Davi quando estava numa caverna, uma oração. E o Mascal, um poema de instrução, muito poderoso. O último item. Dar ao Senhor a maneira plena para crescer em nosso coração, fará dele
a duplicação do coração de Deus e viveremos uma vida plenamente segundo a economia neotestamentária de Deus e para ela, a fim de levar a cabo o desejo do seu coração. Isso é nosso coração ser firmado e irrepreensível em santidade. Vamos orar. Eu não sei o que os irmãos vão fazer, mas antes de você dormir hoje à noite, ore sobre isso. Ore, Senhor, torna isso a minha realidade. Ok, vamos orar durante 30 segundos.